todos bem-vindos. E hoje a nossa live é uma provocação. É uma provocação. Você quer se tornar mais inteligente? Gostou? Mas quem não quer, né? Se inteligência é a nossa capacidade de enfrentar situações, resolver problemas, processar o raciocínio, né? Usar a nossa inteligência, a nossa cognição, a fala e tudo mais, não é só o raciocínio, é um monte de coisa, né? Nosso cérebro atua integrando diversas áreas. Hoje eu quero trabalhar em como você pode ser mais inteligente, tá ok? Então é disso que nós vamos estar tratando. Eu só vou fazer uma interrupçãozinha aqui, porque deu um pequeno bugzinho na minha apresentação. Eu só vou corrigir, mas eu não vou interromper aqui a apresentação, tá ok? Só deixa eu voltar aqui para o começo dela. E agora sim, pronto, tudo certo. Bruno, só dá uma conferida se o enquadramento ficou ok, se eu estou no lugar certo. E assim a gente segue. Mas vamos lá. Então a ideia de integração das inteligências, eu vou enfatizar inteligência emocional hoje. Na verdade, nós vamos estar integrando 3 inteligências, tá ok? Que são a inteligência emocional. A outra inteligência que nós vamos trabalhar é a inteligência de mindset. E a última inteligência que nós vamos trabalhar, a terceira, são as inteligências múltiplas. Para vocês terem uma ideia, pessoal, isso é assunto para um curso inteiro de pós-graduação. Isso é assunto para muito mais do que uma live. Então, eu vou dividir isso e, naturalmente, aqui o nosso objetivo não é explorar o conteúdo como uma disciplina de pós-graduação, mas sim ensinar você a tornar isso uma prática, que você possa mudar a sua vida, que você possa mudar os seus rendimentos, tá? E isso aí vai ter outros efeitos colaterais muito bons. Vai mudar o teu nível de felicidade, vai diminuir sua ansiedade, tem um monte de coisa, tá? Mas eu vou dividir então, na verdade a gente vai criar uma série para falar das inteligências, tá? Eu naturalmente vou me concentrar no resumo, né, em dicas práticas para vocês incorporarem, então eu vou dividir essa série em 3 capítulos. Hoje eu vou falar da inteligência emocional. Numa próxima live a gente fala da inteligência de mindset. E numa terceira a gente fala de inteligências múltiplas, tá ok? Vocês não precisam, tá, comprar um livro meu, tá? Vocês não precisam. Mas todo esse conteúdo, tá, inclusive com os roteiros de aplicação e tudo mais, se você quiser ir mais fundo, estão nesse meu livro, que é o Administração Moderna, Integrando Coaching e Estratégia. E se vocês pegarem aqui o capítulo 10, tá? Ele trata especificamente dessas 3 inteligências, tá ok? Isso aqui, esse livro é editado pela editora Saraiva. E até esse fim de semana tive uma experiência muito legal. Uma amiga da minha esposa mora em Niterói, faz mestrado, né, pós-graduação
na área de psicologia, integrando psicologia com outras ciências. E ela mandou uma mensagem para minha esposa que estava estudando toda essa questão de integração das inteligências e o que é coaching e assim por diante. E daí ela foi ver o autor do livro. Ela me conhece, né? Ela falou, poxa, fui ver o autor do livro, é o seu marido. Então, legal. O que eu quero dizer com isso não é para vender livro, é para dizer que a gente está usando um material atualizado, utilizado aí em centros de pesquisa, em centros de ensino, e que eu vou fazer um resumo para vocês, mas principalmente para aplicação prática, tá ok? Então é isso que nós vamos estar trabalhando hoje, e nós vamos estar trabalhando então na dimensão da inteligência emocional. Se eu te perguntar, só para a gente ser prático, como eu já estou tentando ser, mas se a gente pensar aqui, o que são emoções? Ou o que é emoção? Pensou? Dá para a gente dar exemplo aí de emoções? Raiva é uma emoção? Claro, raiva é uma emoção, né? Alguma coisa que vem, aflora, a gente processa e ela se espalha aí pelo, né? Envolve normalmente reação fisiológica, né? Quando eu sinto raiva, fico vermelho, a adrenalina sobe, né? Então, raiva é uma emoção. Ansiedade é emoção? Claro, ansiedade é emoção. Você, né, está desejando que alguma coisa aconteça, você está esperando por alguma coisa que vai acontecer e você quer ver aquilo acontecer, né? E você se sente ansioso, tá? Medo é uma emoção? Claro, medo é uma emoção, né? O medo normalmente nos paralisa, nos diminui, ao contrário da ansiedade, o medo nos faz parar, né? Ao contrário da raiva, que você fica vermelho, sobe a adrenalina, o medo, as pessoas ficam pálidas, fica branca, né? Em geral paralisa, né? Então, são diferentes. Veja bem, só nesses três a gente falou de diferentes tipos de emoções, tá? O ódio, né? Parece com a raiva, mas vai um pouquinho mais longe, é uma emoção? Podemos colocar nessa classe. A surpresa, né? É uma emoção. Vamos olhar mais algumas emoções, tá? Felicidade é uma emoção? Poxa, você se sente feliz, né? Estou me sentindo feliz. É uma emoção, tem um sentimento, tem uma percepção, tá? Ela liga ao momento presente, aos sonhos futuros e tantas coisas assim. A esperança também é uma emoção. A alegria pode ser uma emoção, ou é uma emoção. O amor, o sentimento de amor, também é emoção. Dá para dizer que o primeiro grupo era de emoções negativas e o outro grupo de emoções positivas? A gente tenta evitar essa ideia de emoção negativa e positiva. Dá uma simplificada. Emoções que eu gosto, emoções que eu não gosto. Talvez possam simplificar a nossa análise, tá? Agora, mesmo que você gosta de sentir medo? Poxa, eu não gosto de sentir medo. De modo geral, a gente não gosta de sentir medo. Mas sentir medo é ruim? Não. Qualquer emoção exagerada pode ser ruim. Mas sentir medo é um mecanismo de proteção da vida. Imagina que se eu não tivesse medo do perigo, medo da altura, né? Você podia pular e morrer, se estatelar no chão. Mas você tem medo, eu tenho medo, e justamente a sensação de medo nos previne, nos contém, nos faz ser mais cuidadosos. Então,
As emoções sempre a gente precisa analisar o contexto dela. O que eu estou sentindo? Estou gostando ou não estou gostando? Ok. Mesmo que eu esteja gostando, tá? Será que vai ser bom? Será que não? Então nós vamos falar mais sobre esse roteiro de como tratar com as emoções. Dá uma pensadinha, dá uma parada rápida. Vou parar aqui 30 segundos, um minuto. Dá uma pensada assim. E anota aí no seu caderno, faz suas anotações. Me fala um pouquinho de emoções que são mais comuns na sua vida. Tá? Emoções do seu dia a dia. Tá? Vou te dar aí 30 segundos para você anotar assim. Tanto emoções que você gosta, como emoções que você não gosta. Tenta achar aí uma relaçãozinha rápida de emoções. Dá para ser? Vou ficar quietinho aqui, deixa você trabalhar. Deu os 30 segundos, Bruno? Vamos lá? É isso. Isso é emoção. Tá? Então, emoção está dentro de você. Faz parte de você. Faz parte do seu dia a dia. Tá? Então, essa é a ideia de emoção. A gente pensar aqui é só perceber. Né? Mas da mesma forma que o seu coração pulsa, que sua mente pensa, seu cérebro, conectado com o seu corpo, processa emoções. Tá ok? Então, a forma de a gente trabalhar a inteligência emocional começa justamente por onde? Começa por percebermos que a gente tem o autoconhecimento emocional. Você fala, pô, cara, mas isso é um papo muito teórico. Não é, pessoal, isso é dica prática. O autoconhecimento emocional é o primeiro passo para você melhorar a sua inteligência emocional. Como é que você vai melhorar uma coisa que você não conhece? Né? Você sabe como é que você vai dominar uma matéria que você não conhece? A primeira coisa, você precisa estudar a matéria, os fundamentos, os princípios dela, para você poder aplicá-la. E essa é a ideia. Então, o primeiro pilar que nós temos na inteligência emocional são 4 pilares, mas o primeiro pilar é o autoconhecimento. Emocional. Vamos lá? Você se conhece emocionalmente? Sabe, às vezes a gente fala assim, ó, fulano tem o estupim curto. Ou o fulano é estourado. Ou a fulana, estourado. Ixi, cuidado para falar com ele, porque ele pega fogo, ele reage muito rápido. Ok. Então, estamos falando da emoção. Você tem consciência de como você se comporta emocionalmente? Ah, ciclano lá, ixi, ele parece uma manteiga, chora por qualquer coisa, é muito sensível, ele é muito emocional, qualquer coisa que você fala para ele ou para ela chora, né? Pode ser bom, né? Uma pessoa que tem sensibilidade emocional. Então, o primeiro ponto que a gente precisa para poder aumentar a nossa inteligência emocional e, por consequência, nossa inteligência, é ter um autoconhecimento emocional. E como eu faço para ter esse autoconhecimento emocional? Você vai achar que eu estou brincando, tá? Você vai fazer um diário. Um diário das emoções.
O diário das emoções, primeiro é legal fazer. Você vai achar primeiro um pouco estranho, mas é legal fazer, tá? Começa a fazer seu diário das emoções. Primeiro, você não precisa anotar na hora, dá um tempinho. Então, alguns momentos para você observar assim, suas emoções. Os principais são: eu acordo, como é que eu estou me sentindo? Eu vou dormir, como é que eu estou me sentindo? Tá? Esses dois momentos, o começar o dia e o terminar o dia, são dois pontos importantes e que são mais. Qual que é o ponto daí que a gente faz? Tá. Ah, agora entendi. Aqui, ó, meu ponto aqui me cantou, que acabou de entrar aqui no nosso canal, né? Uma banda duplo sentido, sejam bem-vindos, tá bom? Vamos trabalhar aí, né? Nas emoções, tá ok? Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Rafael Amaral está aqui conosco também. Obrigado por estar nos acompanhando. E esse assunto é assunto quente, assunto legal para a gente trabalhar. Tá bem? Sejam bem-vindos e vamos seguir. Então, o diário das emoções, como é que nós fazemos? Pega o seu caderninho lá e anota, né? Então, como eu acordei? Poxa, acordo, vou ter que, antes de escovar o dente, antes de tomar banho, anotar minhas emoções? Não, claro que não. Numa primeira oportunidade que você tiver lá na escola, estiver lá no trabalho, tiver um tempinho, um minutinho, lembra como é que você estava se sentindo ao acordar, tá ok? É essa a ideia. Na hora do almoço, tenta assim, numa brechazinha na hora do almoço, depois que você já anotou assim como é que estavam suas emoções ao acordar, que emoções principais aconteceram durante teu período da manhã? Você fala, poxa, acordei feliz. Puxa, acordei ansioso. Nossa, acordei com medo. Acordei tranquilo, tá? Pontual assim, pode colocar uma palavra, uma, duas, tá? Durante o dia, durante minha manhã, puxa, fiquei alegre, fiquei contente, tá? Então essa é a ideia. Você não vai precisar, tá, mais do que 10 palavras por dia, tá? Para descrever, para fazer seu diário emocional. Tá ok? Então, ao acordar, ao dormir, como é que foi sua manhã? Como é que foi sua tarde? Tá? Só que isso é um diário, tá? Por que diário? Então, coloca isso, segunda-feira. Você vai começar amanhã, terça-feira, dia 4 de fevereiro. Na quarta-feira, repete. Na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Na hora que você fechar aí uma primeira semana, ou os primeiros 10 dias, o que é muito legal você fazer? Ler seu diário. E daí? Vai ser facinho ler? Pois é, lê seu diário e dá uma olhadinha. Quais são? Tem assim emoções que são recorrentes? Sempre eu acordo do mesmo jeito? Sempre eu durmo no mesmo estado? Tem emoções que me acontecem mais de manhã? Tem emoções que me acontecem à tarde? Tenta começar a mapear suas emoções do ponto de vista assim, olha, essas emoções acontecem frequentemente. Quais seriam aí as 5 emoções que acontecem mais frequentemente no meu dia a dia, tá? Aí tenta mapear assim, ó, 2 colunas, tá? 2 colunas. As que eu gosto versus as que eu não gosto.
faz lá um resuminho, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, a gente vai mapear aqui 10 principais emoções, ok? Que eu gosto. Coloca lá, emoções que eu gosto. Eu gosto de me sentir feliz. Ah, eu não gosto de me sentir triste. Então, mais do que falar teoricamente, se a gente quiser ficar mais inteligente, pessoal, procura focar as emoções que você está sentindo todo dia, toda semana, tá? Tenta então quantificar isso, fazer um mapa assim que seja representativo, que tenha a ver contigo, tá? Então, com isso, você vai pegando o seu padrão emocional. Primeiro, assim, reconhecendo o autoconhecimento emocional, tá ok? Se você tiver dúvidas, tiver perguntas, tá? Pode postar que aqui o Bruno vai me passando, embora eu esteja focado aqui, tá? Eu tenho gente aqui que pode já ir pegando aí as suas perguntas, suas dúvidas e trazer, e eu vou respondendo na própria live. E se não der tempo de responder na live, a gente vai retornando entre a live de hoje e a próxima live, tá ok? Então, as pessoas perguntam às vezes que, por exemplo, ansiedade. Eu já recebi essa pergunta, ansiedade. Ansiedade é bom ou ansiedade é ruim? De modo geral, a gente não gosta de se sentir ansioso. De modo geral, se sentir ansioso é alguma coisa que a gente não gosta. Tá? Mas a ansiedade pode ser um motor, como que um elástico, que te faz mover para frente. Às vezes você está muito parado, às vezes você está desanimado e um pouco de ansiedade pode te jogar para frente. Então sempre lembra isso. Emoções equilibradas te tornam mais inteligentes. Por que te tornam mais inteligentes? Porque te tornam mais eficiente. Você perde menos tempo com os excessos de sofrimento, ou você perde menos tempo com aquilo que não vai te dar retorno, tá? Então a ideia é, vai mais para o centro, seja feliz, viva legal, permita que suas emoções fluam, isso é bom, tá? Mas vai percebendo quais são suas emoções. Até aqui, tá? Dá para fazer? Tem alguma dúvida? Tem algum ponto aí a discutir? Só postar, só mapear, só perguntar, tá ok? Agora, se a gente seguir adiante aqui, pessoal, então o primeiro ponto é cadastrar suas emoções, tá? Então nós estamos falando aqui do diário das emoções. Vamos lá para o segundo ponto. Esse é muito legal, pessoal. E só dá para ir para o segundo ponto se você tiver mapeado ou relacionado suas emoções. O segundo ponto aqui, ele é um mapeamento de fatores. Um mapeamento de fatores que desencadeiam as emoções. Tá? Deixa eu dar aqui um exemplo fácil de contar. Poxa vida, eu tenho meus netinhos, né? 3 anos, 1 ano. Poxa, meus netinhos me visitarem, meus netinhos virem ao meu escritório,
é um fator que desencadeia uma emoção o quê? De felicidade, de contentamento para mim, tá? Se eu for pegar um outro mapeamento de fatores que desencadeiam emoções, poxa, eu tenho um amigo que é um chato, né? Uma ligação desse meu amigo que é um chato vai desencadear o quê? Uma outra emoção de, talvez não seja de felicidade, talvez seja de me sentir incomodado, de me sentir invadido, não sei, né? Então é muito importante, se você já lá no primeiro passo, você fez o diário das suas emoções, agora nós vamos começar a estudar as nossas emoções, né? Você já pegou as que você gosta, as que você não gosta, as 5 que eu mais gosto, as 5 que eu menos gosto. Eu falo 5, tá? Para ficar mais fácil gerenciar. À medida que você vai gerenciando cada uma dessas 5 que eu gosto e que eu não gosto, você vai aprofundando e vai indo mais longe, de forma infinita aí para o resto da vida, né? Por quê? Porque você vai se resolvendo emocionalmente, você vai melhorando o seu desempenho, você vai se tornando mais inteligente. Então, vamos pegar aquele primeiro grupinho, 5 que eu mais gosto, 5 que eu menos gosto. O que desencadeia cada uma dessas emoções, e pode ser mais do que um fator? Quais são os fatores mais comuns que me geram ou que desencadeiam aquela emoção, aquela percepção emocional que eu tive? E daí, pessoal, é interessante você dedicar tempo para isso. Se eu falei, olha, se nos primeiros 10 dias, uma semana, 10 dias, você continua prestando atenção no teu diário de emoções para ir coletando emoções, tá? Às vezes surge uma rotina, um fato diferente num determinado dia e você percebe o surgimento de uma emoção nova, vai lá e anota. Mas, então você fique atento sempre a isso, né? Perceber suas emoções. Agora vamos gastar aí talvez uma semana, 2 ou 3, tá? Em mapear o que gera, o que desencadeia cada uma dessas emoções. Tem sentido isso? Você consegue perceber sentido? A ideia é a seguinte: se você sabe as emoções que você gosta, você consegue percebê-las? Então, você descobrir quais os fatores mais comuns que geram aquela emoção que você gosta, vai ser sensacional, porque você consegue relacionar o quê? Causa e efeito. Então eu posso me aproximar ou procurar mais o quê? Me aproximar dos fatores que me geram as emoções que eu gosto. Da mesma forma, aquelas emoções que eu não gosto tanto assim, ou que eu não acho legal, eu posso estudá-la mais a fundo, tá? Mas uma primeira medida é saber o que me desencadeia aquela emoção que eu não gosto. Quais são os fatores que me desencadeiam emoções que eu não gosto? E daí, tentar entender esses fatores, tá? Principalmente, tem coisas que eu posso evitar, já que são emoções que eu não gosto. Tem coisas que eu posso, são fatores que eu posso me distanciar, que eu posso me desviar, sem perder a minha autenticidade, sem perder a minha idoneidade. Dá para fazer isso? Tá? Dá para eu escolher, ou dá para você ir escolhendo um pouco, né, que emoções você quer ter mais presente e daí que fatores estão associados e você ativar mais esses fatores ou se distanciar mais desses fatores. Então essa é a ideia. Tem sentido para você? Então, eu estou dando dicas para vocês, pessoal, dicas de coisas que são possíveis fazer. Dicas de coisas que são relativamente
fácil de serem feitas. Não é difícil. Muitas vezes a gente não quer se confrontar. A gente não quer se conhecer. A gente tem medo disso. Mas não tenha medo, você vai, à medida que você vai trazendo esse diário de emoções, à medida que você vai mapeando, isso vai ser bom, eu te garanto. Isso vai ser bom para você e eu te desafio. Faz, experimenta. Custa quase nada. É um pouquinho de tempo em alguma hora, em algum momento da manhã, alguns minutos. Na hora do almoço, mais alguns minutos. Em algum momento da tarde, mais alguns minutos. E à noite, mais alguns minutos. Então, não vai ser difícil, não vai concorrer com o seu tempo, nem de estudo, nem de nada. Mas o que é legal é que você vai perceber que automaticamente, à medida que você toma consciência das suas emoções, né, que você eleva o autoconhecimento emocional, você vive melhor. Terceiro ponto, então, primeiro nós fizemos o diário das emoções, estamos mapeando os fatores que desencadeiam aquelas emoções. Agora vamos seguir um passo adiante, que é o terceiro passo. O terceiro passo também é de mapeamento, mas você vai mapear o que? Você vai mapear o que acontece quando a emoção surge. Então, se nós mapeamos o que desencadeia, qual que é o fator mais comum, ou quais são os fatores mais comuns que me fazem sentir tal emoção, que me fazem sentir feliz, que me fazem sentir alegre, que me fazem sentir ansioso, que me fazem sentir nervoso, que me fazem sentir tenso e assim por diante, nos interessa saber o seguinte: ok, percebemos esse. Agora, o que acontece quando você se sente feliz? O que acontece quando você fica triste? O que acontece quando você passa raiva? E assim por diante, tá? E aqui de novo, pessoal, acontece mais do que uma coisa, depende da situação, depende com quem eu tô, não é isso? Acontece mais do que uma coisa. Então é importante, de novo, você mapear o que acontece. Então, só recapitulando um pouquinho. Eu sugeri primeiro você gastar pelo menos uma semana, 10 dias, focando bastante o seu diário das emoções. Identificar quais são as emoções que você está sentindo. Independente, tá? Não olhe agora, nesse primeiro momento, o que desencadeia aquela emoção e o que você faz quando você sente aquela emoção. Sente só a emoção. Identifica só a emoção. Põe foco nisso, tá? Que é o teu diário do autoconhecimento emocional, tá? Gasta uma semana, 10 dias bem focado nisso, tá ok? Depois você pode continuar explorando o seu diário, acrescentando mais emoções no seu diário, mas se concentra naquelas 5 emoções que você mais gosta, 5 emoções que te incomodam, ou que você menos gosta, tá ok? E daí a gente continua o trabalho com ela. O mapeamento do que desencadeia a emoção, tá? Ele é hiper importante, e o mapeamento do que acontece quando a emoção aparece também. Eu sugiro que você trabalhe de uma forma linear, né? Então, primeiro eu mapeei, depois eu me concentrei no que desencadeia aquela emoção em mim,
E depois, terceira fase, terceiro passo, eu vou focar o que acontece quando eu sinto aquela emoção, ou determinada emoção. Então, num ciclo aí de um mês, você vai ter completado esses 3 passos, tá? É claro que você não precisa ser rígido, estrito, não. Se eu estou fazendo mapeamento do que desencadeia tal emoção em mim, eu não posso registrar o que acontece quando eu sinto uma emoção? Não, não precisa ser tão restrito, tão limitado, tá? Mas tenta não perder o foco, tá ok? Então, quando eu sinto uma emoção, quando eu percebo uma emoção, quais são os fatores mais comuns que me geram aquela emoção? E à medida que eu vou percebendo isso, tá? Num passo seguinte, eu vou ou você vai olhar o que acontece quando você sente aquela emoção, tá ok? Então essa construção linear, você vai se concentrando e percebendo e você vai automaticamente, você vai ver que num ciclo de 2 a 4 semanas, você vai estar trabalhando isso já de uma forma, você vai perceber resultados, tá? E pode contar aqui pra gente, você vai perceber mudanças em você mesmo, tá? Se você quiser ir lá no meu livro, isso está na página 315, tá bom? Com roteiros, com perguntas, com mais informações que você pode se aprofundar nelas, tá ok? Então, com isso a gente resolveu o primeiro pilar da inteligência emocional, que é para que você possa se tornar mais inteligente, nós precisamos ter o autoconhecimento, a consciência emocional. Quais são as emoções que são mais comuns na minha vida? O que gera tais emoções e o que eu faço quando eu sinto tais emoções. Legal? Ao fazer isso, pessoal, então nós vamos passar para o segundo pilar da nossa inteligência emocional, tá? E esse segundo pilar, ele vai tratar da gestão, ou segundo pilar é o segundo. Tá ok. Amanda? Amanda, é um prazer. Daniela também, que foi minha aluna. Ah, Daniela da Unimonte? Que legal. Que legal, Daniela, receber você. Você já mandou notícias aí de ter estado com Muchanga, amigo nosso lá de Moçambique, que também foi seu colega de turma. Foi uma honra ser professor do Muchanga. Meus alunos internacionais aí. Seja bem-vinda, tá ok? Então, o segundo pilar aqui é o gerenciamento emocional. O gerenciamento emocional, pessoal, você fala, mas isso você já falou no pilar anterior, não é isso? Eu falei da percepção, tá? Do mapeamento. Então, a gente trouxe a consciência. Quais são as emoções, o que me causa tais emoções e o que eu faço quando eu sinto tais emoções. O gerenciamento, a gestão, né? Aí, a Amanda que fez MBA em administração sabe, né? O que é gerenciamento? É o processo de decisão, é o processo de controle, é o processo de antecipadamente planejar o que vai ser feito, tá? Então, o gerenciamento emocional, você não vai virar uma máquina, você não vai virar um relógio, não é isso. Mas à medida que você tem consciência das suas emoções, o que você gosta, o que você não gosta,
né? E os resultados que aquelas emoções trazem para você. Você faz coisas boas, você faz coisas que te atrapalham, tá? Então, o gerenciamento emocional passa a ser um fator importante, tá ok? Essa semana mesmo, acho que sexta-feira, assisti um filminho Água com Açúcar, né? Brincando com a questão da mulher executiva e tal, e daí uma executiva que era muito eficiente como executiva, ela se apaixonou. Se apaixonar mexeu com emoções, né? E ela perdeu o controle, se ficou totalmente apaixonada, e daí o trabalho dela não rendia, as coisas não funcionavam, etc. Até que ela, numa espécie de lua de mel com a sua nova paixão, né? Quase que é sátira, né? Lá no Nordeste, numa praia linda, caiu um coco na cabeça dela, e aquele coco que caiu na cabeça dela a despertou para a realidade, tá bom? Então nós estamos falando de gerenciamento das próprias emoções, tá bom? Emoção é bom, e justamente saber tratar com as emoções vai nos tornar mais inteligentes, tá ok? É essa a ideia. Então o gerenciamento emocional, ele parte daquele mapa de que a gente já fez, o que eu gosto, o que eu não gosto. Aquilo que eu não gosto, aquilo que me gera desconforto, pode ser mudado? Então é essa a pergunta que você vai responder, ou mais do que responder, que você vai pensar, que você vai refletir. As emoções que a gente trouxe ao conhecimento. Os fatores que a geram e como eu reajo, tem coisa que pode me gerar desconforto. Tá? Um desconforto pode ser, eu perco a segurança, eu não me sinto seguro em determinada situação. Achei o fator que me leva àquele insegurança momentânea. Percebo que aquilo me trava, eu paro de fazer, eu paro de tomar decisões certas, que pode ser mudado. Então é refletir. O que eu posso aprender? Se eu trabalhar um pouco, então, se tem alguma coisa que me trava, que me atrapalha, como é que eu faço para mudar isso? Talvez a melhor forma era achar quais os fatores que te levam a essa emoção que te trava. Primeiro momento, a estratégia talvez seja se desviar desses fatores, até que você eleve seu nível de aprendizado de gerenciamento das emoções. E daí você possa enfrentar esses fatores e ter uma reação diferente. Ou a tua atitude emocional, o que você faz quando aquele fator te dispara uma determinada emoção, pode ser mudado, tá? Mas vai com calma, tá? Isso é processo, pessoal, isso é processo, e entenda que isso vai mudar a tua vida. Para esse ano, em um mês você já vai começar a perceber mudanças. Vai melhorar teu rendimento? Sensacional. Vai continuar mudando você para melhor ao longo desse ano? Vai. E se você se concentrar nisso, vai continuar mudando você para o resto da vida, ok? Mas mudando para melhor, mudando para a relação de você consigo mesmo, tá? E esse autoconhecimento permite que justamente que a gente possa explorar essa ideia. A minha tese, né, é de que as pessoas são muito inteligentes. Todo mundo é muito capaz. Se você não está conseguindo resultados, se você não está atingindo suas metas, se você não está feliz com a vida que você vive, é porque você não está acessando plenamente os seus recursos, você não está acessando plenamente as suas inteligências. E essa é a ideia de que a gente pode se tornar mais inteligente, e isso vai desencadear um monte de resultados bons, tá ok? Não é do dia para a noite, não é imediato, mas se você começar a praticar essas dicas que eu estou te dando agora, se você começar a praticar já,
você vai ter resultado sim, você vai perceber mudanças ao longo das próximas 2, 3, 4 semanas. Tá ok? Tinha alguma dúvida, Bruno? Algum ponto aí que você quis me colocar? Tá ok. Ah, que bom. Anne. Olá, Anne. Seja bem-vinda. Obrigado por nos prestigiar aqui. Marcos, Eliane, enfim, a gente tem live a live, semana a semana, postagem a postagem, a gente tem recebido novos seguidores, tá? E é isso. Estamos aqui para isso. Vivo disso, gosto do que faço, tá? Essas aqui são emoções, né? Aqui eu estou processando emoções, e as emoções minhas são muito positivas, tá ok? Nesse sentido. Cada um que entra me gera não só alegria, contentamento, mas senso o quê? A gente pode ampliar senso de participação, senso de contribuição, né? São coisas que nos levam adiante, tá ok? Vamos seguir. O Bruno aqui já está me lembrando que a gente já está aí com 45 minutos, eu não quero tomar a noite de vocês. Nossas lives são normalmente de 1 hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas a ideia é essa, tá bom? Eficiência, né? A gente, além de gerir as emoções, gerir o tempo também é importante. Terceiro pilar, pessoal. Então vamos lá para o terceiro pilar da nossa inteligência emocional. Primeiro pilar foi ampliar o autoconhecimento emocional. Segundo pilar foi, ou é, né, gerenciamento emocional. Para que eu possa gerenciar, eu tenho que conhecer. Ok. O terceiro pilar qual é o terceiro pilar? É a percepção emocional do outro. Legal? Gente, tudo que a gente falou de emoções, emoções eu sinto. Mas desde do primeiro passo, do primeiro pilar que a gente falou do autoconhecimento emocional, a gente trabalhou o quê? Fatores que nos geram ou se correlacionam às nossas emoções, tá? Eu, sem dúvida, quando eu vejo um pôr do sol, isso me gera um monte de emoções que eu gosto, me gera emoções de puxa, como é legal o universo, puxa, como a vida é bacana, pelo menos é como eu sinto, né? Mas emoções também estão relacionadas não só à natureza, não só ao ambiente, estão relacionadas a pessoas, tá certo? Então, nesse terceiro pilar, a gente está trabalhando na percepção emocional do outro, tá? Se a gente seguir lá no meu livro, está na página 329. Tá? Então, a percepção emocional do outro justamente vai permitir que essa inteligência emocional trabalhe com a melhoria do meu rendimento, mas grande parte da nossa vida a gente trabalha interagindo com pessoas. E interagir com pessoas vai ser muito facilitado, ou a gente vai melhorar a nossa qualidade de vida e o nosso rendimento e tudo mais, se eu conseguir perceber melhor o outro. Quanto mais eu consiga perceber melhor o outro, maior é a minha capacidade ou a minha inteligência emocional. Tem sentido isso para você? Deixa eu ser bem prático, tá? Você fala, esse negócio de perceber o outro. Perceber o outro começa da mesma forma que a gente trabalhou aqui no autoconhecimento emocional. A gente muitas vezes não percebe nossas próprias emoções. Para você perceber a emoção do outro, um bom começo é você perceber o outro. Tem sentido? Faça o exercício, começa a se desafiar. Isso vai mudar o teu patamar.
Começa a desafiar. Se desafiar é o seguinte: experimenta tratar as pessoas pelo nome. Ah, Carlos, você está complicando muito as coisas. É um exercício de desenvolvimento. Trata as pessoas pelo nome. Como assim? Trata. No teu dia a dia, você passa pelo porteiro, você passa por quem cuida de varrer o chão, você passa, toma um café na lanchonete, você pega o ônibus, não sei. Pessoas que você encontra no dia a dia, trata-las pelo nome. Hoje mesmo eu tive uma experiência, eu gostei da experiência, mas aqui na cidade que eu moro, Campinas, tem um rapaz, ele é morador de rua, ele chama André. E ele fica ali na região da igreja da Nossa Senhora de Lourdes, ali no Cambuí. E hoje eu, saindo cedo para a academia, saindo a pé, gosto de andar a pé, saindo a pé, passei por essas lixeiras e tinha uma pessoa recolhendo ali lata, alguma coisa assim, e me pareceu que era o André. Ele normalmente não estaria aqui, ele está sempre olhando o carro lá. Na hora que eu passei por ele, eu falei: ô André, olha que louco. Eu falei: ô André. Ele me olhou estranho e me seguiu. Foi andando comigo. E a gente andou umas 2, 3 quadras, conversando. E daí, André, como é que você está? Poxa, mas você está sempre lá, hoje você está fazendo aqui. O que você está fazendo? Ele me contou que teve um problema com a perna, queria amputar a perna, mas que sarou, etc. É a vida dele, né? Isso mudou a minha vida? Talvez tenha mudado o meu sentimento emocional, me senti feliz por conversar com uma pessoa. Talvez tenha me sentido feliz por explorar a possibilidade de, caso o André precisasse de alguma ajuda, eu estar tentando me conectar com ele e eventualmente ajudá-lo. O André não me pediu nada. A gente andou umas 2, 3 quadras. Falei: André, agora eu vou entrar aqui à direita. Tá? Bom dia para você. Tá? Poxa, obrigado, tal, tchau. E ok, é só um encontro casual. Mas fez diferença eu tratar o André pelo nome. Eu sou bom? Não sou bom, não sou nada, pessoal. Não sou melhor do que ninguém. É só essa ideia de que, se você quer se conectar às pessoas, você precisa dar importância às pessoas. E o mínimo de dar importância às pessoas é tratá-las pelo nome. Experimenta para você ver. Se você não gosta quando alguém te chama pelo nome, em vez de chamar menino, menina, você aí te chama pelo seu nome. Ou Anne, ou José, ou Alexandre. Oi, Alex. Pode não parecer importante, mas tem uma grande importância no reconhecimento das pessoas. Mas se você quer se tornar mais inteligente emocionalmente, da mesma forma que você reconhece suas emoções, você vai interagir com pessoas. Então, você reconhecer o emocional das pessoas vai te permitir, daqui a pouquinho a gente vai chegar no quarto pilar, que vai te permitir o quê? A criar conexão, a criar ou melhorar engajamento. E ao fazer isso, você melhora resultados. Um segundo ponto da percepção emocional do outro, então, é a dica, tá? Se desafia aí no seu cotidiano. Trata as pessoas pelo nome, como exercício. Você não precisa, eu não estou dando aula de etiqueta aqui, pessoal. Não é disso, não. Estou dando aula de vida. Experimenta, né? Vê como é que muda ou que mudam as coisas à medida que você trata as pessoas pelo nome. Principalmente as mais humildes, ou as quais você muitas vezes nem sabia o nome. Trata pelo nome. Você vai ver como as coisas vão mudar, tá? E o mais legal é que, sem perceber, elas vão mudar em você. Segundo ponto é: você sabe ler a linguagem de corpo? Você já viu falar em linguagem corporal, né?
algumas coisas muito simples, né? Assim, sinais muito simples. Se for conversar com alguém e a pessoa fecha os braços, isso quer dizer que ela não está muito amigável, que ela não está muito disposta a se abrir com você. Ela está mais observando, mais, né, numa postura diferente. Isso é só um exemplo, pessoal. Então há muitos sinais do corpo, né? Há muitos sinais do corpo que a gente naturalmente emite. Você consegue perceber sinais do corpo? Eu brinco, né? Tenho quase 40 anos de casado. Pelo tom de voz da minha esposa, eu sei se ela está bem, se ela está mal, se ela vai me pedir alguma coisa, se ela quer minha atenção ou se ela não quer. Pelo tom de voz. São muitos anos que a gente está juntos, né? Então a percepção emocional do outro se torna fácil. A mesma coisa eu posso dizer em relação aos meus filhos, né? Pelo olhar, pelo tom de voz, pela velocidade da fala, a gente consegue saber o que ele está sentindo, o que ele está passando, né? Às vezes, né, equipe de trabalho, assim, a gente vai adquirindo essa competência ao longo do tempo. Mas isso requer o quê? Requer prática, disposição e tempo de relacionamento, né? Então, ler a linguagem do corpo é um ponto. Você fala, Carlos, mas isso é muito complicado, isso aí é neurociência, isso aí é PNL. Não, é muito complicado para mim, agora estou focado em outras coisas. Ok, pega sinais, se abra a esse exercício, isso vai aumentar a sua inteligência, tá? Terceiro ponto, tá? A gente chama de dançar a dança do tempo. O que é isso? Em geral, a gente chega chegando, né? É comum a gente chegar no nosso tempo, chegar numa conversa, chegar em algum momento no nosso tempo. E se você quer perceber o emocional do outro, você precisa entrar no tempo do outro. Então segura a ansiedade ou segura a vontade de falar. Às vezes é hora de ouvir e de tentar o quê? Dançar a dança do tempo no sentido de sincronizar o falar com o ouvir, tá? E principalmente processar bem o que você ouve, dando retorno. Então, essa percepção emocional do outro vai nos levar ao próximo ponto, que é o gerenciamento dos relacionamentos emocionais. Então, primeiro, os 4 passos ficaram, né? Deixa eu botar aqui o quarto. Quarto pilar. Gerenciamento emocional, tá? Gerenciamento emocional ou dos relacionamentos emocionais. Então, só vamos fazer um resuminho aqui, ó. No primeiro pilar, eu fiz o quê? Eu fiz uma ampliação do meu autoconhecimento. Então, à medida que eu conheço minhas emoções, eu vou para o segundo passo, que é o gerenciamento emocional. Tá? O terceiro passo é quase que o quê? O autoconhecimento? Não, é o conhecimento emocional do outro. Então aqui, ó, minha consciência emocional de mim. No terceiro, minha consciência emocional do outro, tá? Então aqui eu trabalhei em mim, trabalhei para fora aqui no conhecimento emocional do outro. À medida que eu amplio meu autoconhecimento emocional, eu dou inputs, eu aumento a possibilidade de eu fazer o meu melhor gerenciamento emocional. À medida que eu consiga
sistematizar o conhecimento emocional do outro, eu posso fazer então o quarto, que é o gerenciamento emocional do outro? Não. O gerenciamento emocional do nosso relacionamento. E aqui, um bom exercício, se aqui no conhecimento emocional do outro a gente começou por tratar a pessoa pelo nome, fazer a linguagem, né? Aprender a linguagem de corpo, que sinais que ela fala não verbais, que eu consiga observar, que ela não precisa dizer, que eu possa observar, e o tempo do sincronismo, da conversa, vem aqui na percepção, no conhecimento emocional do outro. O gerenciamento emocional do relacionamento implica em o quê? Isso aqui é um exercício, de novo, não é regra, né, de educação ou de etiqueta. Como exercício para você aprender ou melhorar o gerenciamento dos relacionamentos emocionais, coloque ou se desafie a ser mais gentil. O que é ser mais gentil, pessoal? É impor menos, ouvir mais, criar possibilidades de sentir o que o outro está sentindo e melhorar o relacionamento de uma forma que não só interessa a você, mas que interessa ao outro. Ah, Carlos, isso é muito difícil. Calma, a gente treina, a gente melhora. Ah, mas eu não quero fazer isso. Tá bom, que pena. Porque ao fazer isso, você se torna mais inteligente. E ao se tornar mais inteligente, você aumenta a sua capacidade de inteligência global. Não só você vai ser mais feliz, como você vai ter melhores resultados. Não é só eu que digo isso, pessoal. Tudo bem, é assunto que eu estudo, é assunto que eu pesquiso, é assunto que eu aplico nos meus alunos, com os meus alunos, mas empresarialmente também, dando consultoria. Então, olha, quer ter mais resultados? Tem estatísticas aí, ó. Você tem o Departamento de Ciência da Felicidade da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Eles dizem o seguinte: gente mais feliz é mais produtiva. Ponto. Tá? Então, é um pouco isso. Ser mais gentil. Desafio aí para você, coloca na sua agenda de novos hábitos para você ter, para você experimentar. Experimenta. Não é a tua natureza, mas experimenta. Tá? É um teste. Veja o que você vai colher. Eu não estou aqui te aconselhando a mudar a sua personalidade, nem deixar de ser quem você é. Mas experimenta, faz um laboratório. É uma tarefa que eu estou te desafiando aí para 1 mês, 2 meses. Veja os resultados. Colheu bons resultados? Segue. Não colheu bons resultados? Dá um feedback aqui para mim. Segundo ponto do gerenciamento é obter feedback. O que é obter feedback, pessoal? Em termos de gerenciamento de relacionamento emocional. Anota aí, escutar atento. O que é escutar atento, pessoal? De modo geral, tá? Vamos falar de modo geral. A gente escuta de forma reativa. Eu vou escutando, pensando no que eu vou responder. De modo geral, esse é o comportamento mais predominante. Ser mais gentil e obter feedback faz com que, ou é necessário que você aprenda ou se desenvolva em escutar. O escutar ativo é, ao invés de eu preparar a resposta, é eu escutar e tentar ao máximo entender o que a pessoa está querendo dizer. Tá ok?
Ok? E daí o que muda isso? Pode fazer um exercício. As pessoas vão achar até um pouco estranho e falar, o que aconteceu com você? Você mudou? Que bom, se perceberem isso e te falarem isso, é um bom feedback. Seja mais gentil, porque ao ser mais gentil, você abre o canal da comunicação. Ouve. Um bom exercício é, fala, fulano, você disse isso, entendi corretamente? O que você quis dizer foi isso mesmo? Antes de você falar, só confirma com a pessoa se você entendeu realmente o que ela quis dizer. Tá? Esse é um bom exercício. Tá? Então, ser mais gentil, abre o canal. Para obter um feedback melhor, reforça o entendimento de um escutar ativo. Poxa, olha, você disse que você está cansado, por isso, por aquilo, é isso mesmo? Você disse que você não está com paciência? Você disse que me ama? Oh, que bom, tá? Certo? Não vamos falar só de emoções negativas, tá bom? Ou emoções com as quais você não se sente bem. Então, ser mais gentil, abre o canal. Obter feedback, tá? Então, ao obter feedback é a escuta inteligente. Terceiro nível, então, do gerenciamento do relacionamento emocional é expressar mais claramente as suas emoções. Então, agora você vai tentar ser mais claro. Quando eu estou bravo, eu estou bravo. Quando eu estou calmo, eu estou calmo. Tentar tirar aí os choques, né, os curtos circuitos. Você tentar ou se treinar para ser mais claro em expressar suas emoções. Então, pessoal, eu tratei de um assunto denso, tá? Esse último pilar, o quarto pilar, está na página 334. Eu tratei de um assunto denso, mas colocar isso em 1 hora aqui para vocês é trazer isso para a vida real de vocês, com um objetivo claro: melhorar o seu desempenho, melhorar a tua qualidade de vida, tá? Se tornando mais inteligente pelo crescimento da inteligência emocional, tá ok? Tão simples assim. Se interessou pelo assunto, quer ir mais fundo, quer pesquisar, quer refletir, ótimo. O objetivo da noite de hoje é ser prático. Incorpora esses hábitos, são todos fáceis. São fáceis, pessoal. Simplifica. Menos é mais. Pega lá o diário, começa no diário e vai acrescentando gradativamente, tá bom? Então começa do simples. E você vai ver que à medida que você vai incorporando isso, é fácil fazer. E isso vai te dando mais potência, mais energia para crescer, para reagir, para melhorar. Tá ok? Então, essa a nossa dica da noite de hoje. É isso que eu queria transmitir para vocês nessa live de hoje, sempre nesse espírito que a nossa live seja efetiva no seu dia a dia. Poste suas perguntas, coloque suas dúvidas, né? É super legal a gente receber aí os likes de vocês, o curtir de vocês. O que é isso? Quando vocês curtem, né, por canal é fácil, mas vocês estão expressando claramente as suas emoções, tá bom? Então, mesmo pela internet, pronto, chega isso aqui para a gente e reforça, né, o nosso desejo de estar contribuindo, de estar fazendo, de estar ajudando vocês, tá? Por quê? Porque isso é meu trabalho, é isso que eu faço, é isso que eu gosto de fazer, é nisso que eu sou especialista, é isso que eu produzo, que eu pesquiso e assim por diante. Então, pessoal, temos aí, Bruno, estamos terminando a nossa live hoje? Já batemos? Já batemos. Então, vocês me desculpem se eu passei do horário, tá? A live vai estar no YouTube, né? Depois você edita amanhã, Bruno? Esse amanhã do Bruno senti que é quarta-feira, mas tá bom. Amanhã tá aí o desafio. Tá bom? Então vai estar lá no YouTube, tá? Entra lá, assiste, curte, poste suas dúvidas. E eu tenho um negócio muito importante para você
caso você ainda não tenha se inscrito na Semana do Design Vocacional. A semana que vem, segunda-feira que vem, só que vai ser a semana toda, de segunda a quinta. Então nós temos a live às 7 e a Semana do Design Vocacional começa na sequência, às 8. Tá? Então vão ser 2 transmissões seguidas na segunda-feira e depois nos outros dias da semana às 8 também. Tá? Então eu vou estar trabalhando de forma mais efetiva no design vocacional. Dúvida, o que é essa história de design vocacional? Design vocacional aqui, resumindo aqui, nós vamos falar de 3 situações. Tá? Seu filho não sabe que profissão exercer, vem para o design vocacional. Você que é jovem, ainda não escolheu uma profissão, ou tem muitas profissões que você poderia fazer e você não sabe como escolher, vem para o design vocacional. Fez vestibular, fez Enem esse ano, ano passado, e não está alcançando os resultados que você precisa alcançar, vem para o design vocacional. Tá? Aqui o aumentar a inteligência faz parte do design vocacional, faz parte do que eu ensino no design vocacional. Então semana que vem a gente vai fazer um compacto, tá, do design vocacional de começo ao fim, para que você escolha a sua profissão, para que você tenha um melhor rendimento, para que você alcance o futuro que você sonha para você. Tá ok? Pessoal, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente segue a semana que vem, é só no canal mesmo você procurar o link para a gente seguir, para você se inscrever na Semana do Design Vocacional. E se você ainda não está no nosso canal de Telegram, eu tenho Nutelas, eu tenho, né, pílulas aí. Todo dia eu posto um conteúdo, eu posto um material que você vai incorporando aí no seu dia a dia. Tá ok? Nos vemos na próxima segunda-feira. Poste suas dúvidas, poste suas questões. E no Telegram a gente se fala todo dia. Boa noite.